Graça e paz a todos, vamos para mais um Conselho de Deus e nessa oportunidade eu quero trazer uma referência que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 15, que nos diz assim: Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas que interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Meus irmãos, essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma frase, meus irmãos, que nos diz assim: um pé de maçã não é pé de maçã porque produz maçãs. Ele produz maçã porque é um pé de maçã. Ou seja, o fruto se conhece a árvore. Jesus, meus irmãos, ele está nos advertindo para que nós venhamos ter cuidado, meus irmãos, com falsos profetas que vêm no meio de nós vestido como pele de ovelha. Porém, meus irmãos, são lobos devoradores. E nos últimos anos, nos últimos tempos, meus irmãos, é o que mais nós temos visto no nosso meio. Falsos ministros, falsos pastores sem compromisso nenhum com a verdade, com o evangelho que não condiz com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quando Jesus vem nos expressar dizendo que nem todos que se diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, meus irmãos, nós vamos ver que muitos que não têm compromisso nenhum com a verdade vão se frustrar demais naquele grande dia. Porque nós temos visto, meus irmãos, massas e mais massas sendo atraídas por esses falsos profetas, ministros, pastores que não têm compromisso com a verdade, trazendo aí um ajuntamento de pessoas do qual você não vê mudança, não vê transformação nenhuma nas pessoas que estão ali a ouvir esses falsos mestres, porque eles não têm compromisso com a verdade. Jesus, meus irmãos, todas as vezes que estava diante de uma grande multidão, ele não deixava de pregar a verdade. Ele dizia: olha, se vocês realmente querem vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sua cruz de cada dia e segue-me. Meus irmãos, a renúncia tem deixado de ser pregada. O pecado, o arrependimento, falar sobre o inferno, a condenação eterna, tem deixado de ser pregado porque isso não atrai, isso não traz multidão, isso não traz ajuntamento. E por isso, meus irmãos, os falsos profetas, eles evitam o máximo de falar a verdade. Irmãos, Jesus Cristo, certa vez ele trouxe as verdades ali para uma grande multidão, deixando aquela multidão entendida de que eles teriam que sujeitar a Jesus, só que eles acham o discurso pesado demais e viram as costas para Jesus. Só que Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: vocês também não querem ir, também não? Jesus nunca aliviou, meus irmãos, se tratando de salvação, ele não alivia. Apóstolo Paulo, meus irmãos, no capítulo 20 de Atos, a partir do verso 28, ele vai dizer assim: olha, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Apóstolo Paulo ali, meus irmãos, dizendo aos pastores ali de Éfeso, dizendo para eles para que eles viessem zelar pelo aquele rebanho que foi comprado com preço de sangue. Porque ele vai dizer assim, ó: porque eu sei isto, que depois da minha partida entraram no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Paulo tinha certeza que depois da sua partida, meus irmãos, esses falsos profetas, esses lobos devoradores, eles seriam introduzidos ali, eles entrariam no meio deles e eles não iam perdoar o rebanho, meus irmãos. Porque os falsos profetas, meus irmãos, eles não têm compromisso. Eles não têm zelo pela alma. Eles não estão nem preocupados com a salvação daquelas pessoas, porque eles não têm preocupação nem com a sua própria alma, com a sua própria salvação, que dirá pelas almas das pessoas que estão ali embaixo, seus ouvintes. Paulo, no verso 30, vai dizer que dentre vós mesmos se levantaram homens que falaram coisas perversas para atrair os discípulos após si.
Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo dizendo para eles, meus irmãos, que com lágrimas, por 3 anos, ele ficou ali admoestando eles, cuidando, zelando daquelas almas. Porque um pastor que tem compromisso, meus irmãos, ainda que com lágrimas, ainda que com perseguições, ainda que sendo ali perseguido, ele não vai deixar de zelar, de pregar a verdade. Nós temos visto, meus irmãos, falsos profetas, ministros, meus irmãos, que com tanta ignorância e prepotência têm atropelado tudo, desrespeitando os nossos antepassados, os nossos pais na fé, aqueles que vieram antes de nós, dizendo que descobriu um novo evangelho, uma nova graça, que traz uma certa liberdade para eles, que não condiz com o evangelho de Jesus Cristo na sua essência. Quando Jesus nos diz para que nós viemos nos renunciar a nós mesmos, a nossas próprias vontades, para viver a vontade dele, para viver a vontade do Pai. Isso não tem sido pregado, não tem sido cobrado na sua essência. E por isso a gente vê um grande ajuntamento de pessoas que não tem transformação, que não tem mudança na vida deles, porque a verdade tem sido omitida. E nós sabemos que é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Que Deus tenha misericórdia dessa geração, que Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.